Agora, se houve alguma coisa, o Pedro escreveu lá na rede social, né? Assim, um assédio moral, uma coisa muito grave, ele deveria ter relatado isso para a diretoria, não na rede social. E antes, bem antes, não depois do episódio do soco, já tinha que ter falado, olha, não estou sendo respeitado, houve isso, e mostrar. E aí a diretoria tinha que avaliar se de fato ele teria razão ou se seria o chamado mimimi. Não, o cara te cobrou aqui dentro do aceitável. Ou não, passou do ponto, vamos tomar uma providência, vamos conversar com o profissional, foi o técnico, foi o preparador físico. Enfim, tudo foi muito mal conduzido, né? Pelo jogador. Acho que o Pedro foi muito mal nisso tudo. São duas coisas que a gente tem que separar. A agressão nem merece aprofundamento da discussão. É óbvio que está errado, o cara foi embora, tchau. Agora, o comportamento, a conduta dele também não foi nada boa. Nada boa. Aliás, tem uma entrevista do Davi Luiz ao GE, novembro do ano passado, o Caê Mota, repórter, que ontem até eu compartilhei no Twitter o link e um trecho, porque ela é bem importante. Porque tem um trecho, vou até ler para vocês aqui rapidamente. Tem um trecho que o Davi Luiz, deixa eu achar ela aqui. Está aqui, ó. O Davi Luiz fala o seguinte: estudo já há alguns anos para ser treinador de futebol. Tenho meu dossiê escrito, tenho algumas coisas que acredito, mas a principal delas é tentar entender quem é a pessoa que está do outro lado com a história, os sonhos que tem. Depois disso é mais fácil tentar ajudar e encontrar o caminho. A primeira vez que eu falo com o Pedro, ele fica puto comigo, porque eu falei com ele de forma dura. O Pedro é um menino doce, um coração incrível, mas fui bem sincero e falei, aspas, dessa forma que você treina não vai acontecer. Você pode falar 1000 coisas para mim, mas há algo que não tem como negociar, que é o trabalho e a dedicação. Você não querer evoluir todos os dias é inegociável. E aí ele segue. As pessoas que trabalham em qualquer área para proteger o trabalho delas, quando perdem esse trabalho, não vão ter nenhum. Quem trabalha para evoluir, quando perder, vai ter inúmeras oportunidades. Depois ele fala que o Pedro melhorou. Mas a gente ele fala que o Pedro aparentemente ouviu. Gente, isso é do ano passado. É o Davi Luiz, que você pode até não gostar do futebol dele. Agora, o Davi Luiz é um cara super vitorioso. O cara jogou no Chelsea, campeão europeu, em 2012, no PSG, no Arsenal, campeão inglês, quando voltou para a Inglaterra. Ele jogou o 7-1, sim. Acho que o 7-1, para mim, a culpa é muito mais da comissão técnica do que dos jogadores. O Júlio César, goleiro histórico do Flamengo e da Inter, também era o goleiro do 7-1. Então ele era uma porcaria por causa daquilo, daquele jogo horroroso. Bem, os jogadores eram bons, o time que era uma porcaria, muito mal treinado. Mas, enfim, o Davi Luiz tem lá os seus altos e baixos, mas essa declaração é muito importante, porque ela é fora do contexto atual e detecta algo que as pessoas que cercam o Pedro, se elas querem o bem do jogador, deveriam ir nessa direção. Talvez o Pedro precise entender um pouco melhor o que se passa. E quando o São Paulo, Alan, perde para ele para participar mais do jogo sem bola, gente, ele vai melhorar se ele conseguir fazer isso. Ele acha o quê? Se ele for para a Premier League, se ele ficar ali parado dentro da área, sem se movimentar tanto, sem dar tanta opção, sem fazer pivô, que ele não faz tão bem como poderia, que ele é grande, sem participar na recuperação da bola quando ela está com o adversário, marcar a saída de bola do adversário em determinados momentos de pressão alta. Se ele não tiver essa atitude toda, ele não vai jogar na Premier League, gente. Ele não vai jogar. Ele vai ficar no banco com um cara pior que ele, tecnicamente, mas que vai entregar mais. E não vai jogar. Ele não vai jogar no Sevilha. Ele não vai jogar no Borussia Dortmund. Ele não vai jogar no futebol francês. Vai jogar lugar nenhum. Vai ficar aqui no Brasil. Então, se ele tem a ambição de Europa, de voltar para a Europa, né? Se quiser sair do Flamengo, vai para onde? Ou vai para a China, mundo árabe, ou então vai para a Europa, né? No Brasil é difícil sair, pelo valor dele. Então, acho que ele precisa repensar, porque ele é um ótimo jogador. Ele pode ser uma boa pessoa também, o Davi fala aqui dele, ninguém está criticando aqui a pessoa, mas profissionalmente, às vezes me passa a sensação, assim, à distância, de um cara talvez cercado por gente que fique só dizendo, não, é isso mesmo, você tem que ser titular, você tem que trabalhar para ser titular, mais vezes, né? E é isso, talvez falte um pouco mais. E os relatos que a gente tem de dentro do clube é de que alguns jogadores, de fato, se sentem um pouco incomodados com isso. Essa coisa do Pedro torcer o nariz porque não está jogando como titular, não se entregar tanto no treinamento. E aí você percebe que tem um outro lado. Observe o seguinte, na semana que o Pedro se mete nessa confusão toda, eu falo se mete porque tudo começa com ele, né? E o outro, de novo, o cara está muito mais errado, óbvio, mas ele também não agiu bem. Ele criou para ele um problema que ele não precisava. Se ele tivesse feito aquecimento, nada disso teria acontecido. Talvez até ele entrasse, né? Acho até que ele só não entrou por conta da lesão do Léo Pereira, que queimou uma substituição,
e da situação do Felipe Luiz, que já no primeiro tempo já não estava legal. E aí entrou o Thiago Maia. Senão ele teria entrado, talvez, no fim, para tentar o gol da vitória. Mas, se ele aquece, cara, chegava segunda-feira, conversava com o técnico. Pô, São Paulo, eu não estou entrando. Esse jogo com o Atlético lá, precisamos ganhar. Pô, fizemos um gol no final, mas, pô, eu tava louco para entrar. Eu quero ter oportunidade, me deixa jogar e tal. Conversa com o cara, porra. Vai lá e conversa. Se o cara tratar ele mal, fala com o Braz. Fala com aquele gerente, olha, cara, não dá, o técnico me dá esporro por nada. Se fosse o caso. Mas, enfim. Então, acho que nessa semana, paralelo a isso, com todos os problemas do Gabigol, critico bastante, não chuta com a perna direita, de novo a bola sobra para ele, no pé direito não chuta no gol, perdeu o pênalti, tem que mudar a maneira de cobrar, tem que diversificar mais. A gente vê o que na rede social? Museu do Flamengo, Gabigol e Zico admirando as taças, conversando. Então, perceba, entendeu? O Gabriel, nessa mesma semana, ele reforça a imagem dele de ídolo, porque ele é o jogador que aparece conversando com o maior ídolo da história do clube, né? Num momento ali, num ambiente que reverencia a história e as glórias do Flamengo. E o Pedro envolvido nesse noticiário. Então você vê ali, o Gabigol está assim, aparecendo de uma maneira muito positiva, né? E o torcedor está vendo os comentários, o torcedor fica amarradão. Que ele vê lá a foto do Zico, o Gabigol conversando ali, fala, pô, que legal, né? Aí eu vejo gente falando, pô, olha só como o Gabigol reverencia o Zico. E de fato né? Ele quando está com o Zico, sempre tem essa reação. Então, mesmo com alguns erros em campo, e até fora, uma pisada na bola ou outra que ele possa cometer, reforça a sua imagem de ídolo do clube no momento desse. E o outro, que é um ótimo jogador, tem um temperamento, envolvido num problema que ele não precisava. Não precisava, entendeu? E mesmo depois da agressão, se ele fosse treinar segunda-feira, esse assunto teria morrido muito mais rápido. Uma pena, mas talvez, sei lá, refletindo um pouquinho e ouvindo mais o Davi Luiz, ele possa melhorar.